Em 1211, o imperador da dinastia Jin governava o norte da China, com um exército de centenas de milhares de soldados, muralhas que se estendiam por milhares de quilômetros e uma burocracia administrativa que existia há séculos. 50 milhões de pessoas viviam sob sua autoridade. Ao sul e ao oeste, o Império Khwarasmiano controlava a Ásia Central e a Pérsia, seu sultão ostentando o título de Segundo Alexandre. Eram as maiores potências do mundo medieval. Nenhuma delas sobreviveu a um único homem. Um homem que nasceu sem nome de família em uma estepe sem fronteiras, cujo pai foi envenenado por inimigos quando ele tinha aproximadamente 9 anos, cujo próprio clã o abandonou na neve junto com a mãe e os irmãos para não ter que alimentá-los. Um homem que foi capturado e escravizado na adolescência, que foi preso com um cangue de madeira ao pescoço, usado como animal de tração. Isso não era fraqueza. Era o laboratório onde o general mais implacável que pisou na terra foi fabricado. Esta é a história de como Temujin, o filho abandonado das estepes da Mongólia, redesenhou os limites do poder humano e redefiniu para sempre o que significa destruir um inimigo. Antes de chegar ao instante em que impérios inteiros tombaram diante de um único nome, é necessário voltar ao começo, porque sem entender de onde ele veio, é impossível compreender o que ele se tornou. A Mongólia do século XII não existia como conceito político. Era um mosaico fragmentado de tribos nômades em guerra permanente entre si. Merkits, Tártaros, Naimans, Queraites, Taitiudes. Cada clã roubava dos outros. Cada tribo sequestrava mulheres e crianças dos vizinhos como forma de expansão social. A própria mãe de Temujin, Hoelun, havia sido sequestrada pelo pai dele de um homem Merkit durante uma viagem. A violência não era exceção na estepe, era o clima. Temujin nasceu por volta de 1162, na região que hoje corresponde ao nordeste da Mongólia, filho de Yesugei, chefe do clã Borjigin. A História Secreta dos Mongóis, o mais antigo documento literário na língua mongol, escrito logo após a morte de Gengis Khan, registra que ele veio ao mundo com um coágulo de sangue na mão direita. Os nômades interpretaram isso como sinal de destino guerreiro. Os historiadores modernos interpretam como detalhe literário. O fato é que nenhuma das duas interpretações estava errada. Quando Temujin tinha aproximadamente 9 anos, Yesugei o levou até a família de sua futura esposa, Berte, do clã Kongirad. Era costume nômade. O noivo passava anos servindo a família da noiva antes do casamento. No caminho de volta, Yesugei parou para comer com um grupo de tártaros. Os tártaros o envenenaram. Ele morreu antes de chegar em casa. O que aconteceu em seguida é onde a formação de Gengis Khan realmente começa. O clã Borjigin, recusando-se a sustentar uma viúva e seus filhos pequenos, simplesmente os abandonou na estepe, sem proteção, sem alimentos, sem estrutura. Hoelun e seus filhos sobreviveram durante anos comendo raízes, bagas e qualquer animal pequeno que os meninos conseguissem caçar. A História Secreta dos Mongóis descreve períodos em que a família passou fome severa, sem distinção entre estações do ano. Foi nesse período de sobrevivência precária que ocorreu um episódio que os biógrafos raramente narram sem hesitação. O meio-irmão mais velho de Temujin, Begter, começou a confiscar os poucos alimentos que os irmãos mais novos conseguiam. Certa tarde, Temujin e seu irmão Kassar se posicionaram de ambos os lados de Begter, enquanto ele estava sentado. Dispararam flechas simultaneamente. Begter morreu no lugar. Temujin tinha aproximadamente 11 anos. Não era crueldade. Era aritmética de sobrevivência na estepe. Pouco tempo depois, o clã Taitiud, temendo a reputação crescente dos filhos de Yesugei,
enviou guerreiros para capturá-los. Temujin foi aprisionado com um cangue de madeira no pescoço, um dispositivo que imobilizava os braços e impossibilitava o preso de se alimentar sem ajuda. Ele permaneceu assim por um período que as fontes não especificam com precisão, sendo carregado entre as famílias do clã como propriedade. Conseguiu escapar com a ajuda de um guarda cujo nome a história secreta registra como Sorkan Shira, um homem que, segundo a crônica, sentiu piedade pelo prisioneiro e virou os olhos no momento certo. Temujin fugiu. Escondeu-se sob a margem de um rio. Esperou. E então foi buscar Berthe. O casamento com Berthe foi o primeiro movimento político de Temujin, mesmo que ele ainda não soubesse disso. O dote recebido da família dela foi um casaco de pele de zibelina negra, exatamente o presente que ele usaria para cimentar sua aliança com Togrul, o clã dos Queraites e o homem mais poderoso da estepe naquele momento. Mas logo após o casamento, guerreiros Merkits invadiram o acampamento de Temujin em represália pelo sequestro original de Huelun décadas antes. Berthe foi levada. Temujin fez algo que nenhum homem em sua posição faria. Recusou-se a aceitar a perda. Acionou Togrul. Acionou seu amigo de infância, Jamuka. Organizou um resgate em força que os historiadores Timothy May e Paul Hatnevsky descrevem como o primeiro ato de liderança política documentado de Temujin. Berthe foi recuperada 8 meses depois. Estava grávida. O filho que nasceu, Joti, carregou para sempre a ambiguidade sobre sua paternidade. Temujin nunca a reconheceu publicamente, nunca a negou. Amou Joti da mesma forma que aos outros filhos. Essa decisão, por si só, diz algo sobre o homem. Acompanhe o que vem a seguir com atenção, porque é aqui que a máquina de guerra começa a ser construída, peça por peça. Entre 1185 e 1206, Temujin fez o que nenhum líder nômade havia conseguido antes. Destruiu o sistema tribal, baseado em lealdade sanguínea, e substituiu-o por um sistema de mérito puro. Generais eram promovidos por capacidade, não por nascimento. Soldados capturados de tribos inimigas podiam ascender a posições de comando se demonstrassem valor. Isso era uma revolução social disfarçada de reorganização militar. O sistema decimal que ele implementou era de uma elegância brutal. Cada unidade de 10 guerreiros formava um arban. 10 arbans formavam um zoom de 100 homens. 10 zooms formavam um mingan de 1000. 10 mingans formavam um tumen de 10.000, a unidade operacional básica do exército mongol. Cada soldado sabia exatamente onde pertencia na cadeia de comando. A comunicação era vertical e horizontal simultaneamente. Enquanto os exércitos medievais europeus e asiáticos dependiam de ordens que precisavam passar por múltiplas camadas de nobreza antes de chegar às tropas, um general mongol podia redistribuir 10.000 homens em manobra coordenada com sinais de fumaça e bandeiras. O arco composto mongol era a principal arma desse sistema. Construído a partir de camadas de madeira, chifre e tendão animal, ele media menos que um arco europeu convencional, o que era essencial para uso a cavalo, mas produzia uma tensão que arqueólogos e historiadores militares estimam entre 60 e 70 quilogramas de força de tração. Um arqueiro mongol treinado podia atingir alvos a distâncias de até 400 metros. Os projéteis podiam perfurar armaduras. Cada cavaleiro carregava uma aljava com 60 flechas. Cada soldado mantinha entre 3 e 4 cavalos para substituição durante marchas, o que permitia ao exército cobrir distâncias que os inimigos sedentários consideravam impossíveis. A tática conhecida como Nerge, a retirada fingida, era o instrumento mais mortífero desse arsenal. Uma força mongol atacava, recuava em aparente fuga e atraía o inimigo para fora de suas posições defensivas.
O inimigo, convencido de que havia prevalecido, perseguia. E então os flancos, que haviam se movido em arco silencioso durante a perseguição, fechavam. O que parecia uma vitória do inimigo era o interior de uma armadilha já pronta. Em 1206, Temujin convocou um Kurultai, uma assembleia de todos os líderes tribais mongóis, nas margens do rio Onan. Todas as tribos que haviam lutado entre si por gerações estavam presentes. Todas haviam sido derrotadas ou absorvidas por Temujin. Na assembleia, ele recebeu o título de Gengis Khan, uma transliteração que gerações de debates históricos tentaram definir, com as interpretações variando entre governante universal e oceânico Khan. Tinha aproximadamente 40 anos, era analfabeto e governava o maior exército nômade já organizado até então. O que se seguiu foi uma campanha sistemática de conquista que historiadores como Michal Biran e Timothy May descrevem não como saques aleatórios, mas como estratégia deliberada e multianual. A dinastia Xixia dos Tanguts foi subjugada em 1209. A dinastia Jin do norte da China foi invadida em 1211. Em 1215, Gengis Khan capturou e saqueou Zhongdu, a cidade que hoje se chama Pequim, forçando o imperador Xuanzong a abandonar a metade norte de seu reino. Mas havia um império que ele ainda não havia tocado. E esse império estava prestes a cometer o erro mais catastrófico da história medieval. Em 1218, o Império Khwarasmiano era o estado mais poderoso do mundo islâmico. Seu governante, o sultão Ala ad-Din Muhammad II, controlava territórios que se estendiam do Mar Cáspio até o Golfo Pérsico, a Pérsia, Transoxiana, grande parte da Ásia Central. Seus súditos o chamavam de Segundo Alexandre. Sua capital, Samarcand, era uma das cidades mais ricas da Rota da Seda, com uma população estimada em 100 mil pessoas. O exército do sultão, segundo os registros persas de Atamalik Juvaini, era composto por mais de 400.000 homens. Gengis Khan não queria essa guerra. A afirmação é verificável. Em 1218, após a conquista dos Karakitai, que colocou as fronteiras mongolas diretamente adjacentes ao Império Khwarasmiano, Gengis enviou ao sultão uma caravana de 450 mercadores muçulmanos carregando ouro, prata, peles de zibelina e seda. A mensagem diplomática que acompanhava a caravana, registrada por Juvaini, era explícita: propor um tratado de paz e comércio entre os dois impérios. Gengis reconhecia o sultão como governante do Ocidente, enquanto ele era o governante do Oriente. A caravana chegou à cidade de Otrar, no rio Sirdaria. O governador da cidade era Inalshuk, sobrinho do sultão, que carregava o título de Gair Khan. Inalshuk declarou que os mercadores eram espiões. Com a aprovação explícita do sultão Muhammad II, mandou executar toda a caravana. As mercadorias foram confiscadas e vendidas em Bukhara. Um único sobrevivente, um condutor de camelos que conseguiu escapar, carregou a notícia de volta à corte mongol. O que Gengis Khan fez a seguir revelou a diferença fundamental entre um guerreiro e um estrategista. Não atacou. Enviou uma delegação diplomática formal ao sultão, um embaixador muçulmano e 2 diplomatas mongóis. A mensagem era simples: exigia que Inalshuk fosse punido e que reparações fossem feitas. Muhammad II decapitou o embaixador muçulmano, raspou as barbas dos 2 diplomatas mongóis, um insulto deliberado, porque a barba era símbolo de honra e masculinidade na cultura da estepe, e os enviou de volta a Gengis Khan. Desta vez não havia delegação, havia um exército. Registros históricos divergem sobre o tamanho exato da força que Gengis reuniu.
Historiadores do início do século XX, como Vasily Barthold, estimavam entre 150 Yahero e 200. 0 homens. Estudos mais recentes, como os de Timothy May e David Morgan, sugerem números entre 50 Zezers e 75 Zezer soldados mongóis, complementados por tropas auxiliares das tribos recém-conquistadas. Independentemente da contagem exata, o exército foi dividido em 3 colunas operacionais. O filho mais velho, Joti, comandava o flanco nordeste. O general Jebe avançou pelo sudeste para formar um movimento de tenaz com Joki. Gengis Khan e seu filho caçula Tolui moveram-se pelo noroeste. O sultão Muhammad cometeu então o erro que os historiadores militares ainda hoje analisam como caso de estudo em estratégia falha. Em vez de concentrar suas forças em campo aberto, onde o número poderia ter compensado a qualidade mongol, ele distribuiu o exército entre as cidades para guarnecê-las individualmente. Nenhuma cidade seria defendida com força suficiente. Todas seriam isoladas e cercadas, uma por uma, sem possibilidade de socorro mútuo. Bukhara caiu em fevereiro de 1220. Gengis Khan entrou na cidade a cavalo. A grande mesquita foi usada como estábulo para cavalos mongóis. Samarcand, 100.000 habitantes, guarnição estimada em 10.000 soldados, caiu dias depois. O sultão Muhammad fugiu. Os generais mongóis Jebe e Subutai foram enviados especificamente para caçá-lo, perseguindo-o por todo o seu próprio império. Muhammad II morreu em uma pequena ilha no Mar Cáspio em 1220, abandonado, sem exército, sem reino e sem nome. Juvaini registra que morreu sem roupas dignas de um sultão, envolto em roupas roubadas de um habitante local. Mas ainda havia uma cidade. E essa cidade havia cometido um erro que Gengis Khan não perdoaria. Nishapur ficava na região do Khorasan, no nordeste da atual Irã. Era uma das cidades mais extraordinárias do mundo medieval. Uma metrópole da Rota da Seda com bibliotecas, mercados de turquesa, madraças e um legado literário que incluía o poeta Sufi Attar de Nishapur, uma das vozes mais importantes da literatura persa clássica. Em maio de 1220, os generais Jebe e Subutai haviam passado por Nishapur exigindo provisões e as haviam recebido pacificamente. O que aconteceu depois foi uma sequência de erros locais que transformou Nishapur em símbolo. Rumores falsos de derrotas mongóis circularam pela região. Os habitantes de Nishapur se rebelaram. E então chegou Tokshar, o genro favorito de Gengis Khan, enviado para pacificar o Khorasan. Em algum momento durante as operações militares próximas à cidade, um arqueiro nas muralhas de Nishapur disparou uma flecha. Tokshar, que havia se aproximado demais das defesas, foi atingido. Caiu do cavalo. Morreu no local. A notícia chegou ao acampamento mongol. A filha de Gengis Khan, viúva de Tokshar, cujo nome é registrado nas crônicas como Toregeni Khatun, não expressou o luto em lágrimas. Expressou em uma instrução. Segundo o historiador Shivan Mahendra Raja, ela exigiu que a cidade fosse arrasada até que fosse possível cavalgar por ela sem tropeçar em uma pedra. Que nada que respirasse sobrevivesse, nem pessoas, nem animais domésticos, nem os ratos das ruas. Gengis Khan enviou uma mensagem ao filho Tolui, que comandava um exército de 80.000 homens em operações no Khorasan. Conceda-lhe o desejo. Em 10 de abril de 1221, as muralhas de Nishapur cederam. Tolui conduziu o assalto final. O combate foi rua por rua. O governador da cidade, Sharaf al-Din, foi morto. Os defensores foram exterminados. Depois, as buscas. Sobreviventes escondidos sob escombros, em túneis de irrigação, em montões de cadáveres, foram localizados e executados. O historiador persa Rashid al-Din Hamadani
estimou o número de mortos em mais de 190 mil pessoas. Atta Malik Juvaini, que escreveu sob auspícios mongóis em sua obra A História do Conquistador do Mundo, menciona cifras ainda maiores. Estudiosos modernos, cautelosos com as fontes medievais, estimam os mortos entre 100, 000 e 200, com populações medievais inteiras incluídas. Os corpos foram decapitados, os crânios foram separados por categoria. 3 pirâmides foram erguidas entre as ruínas, uma de crânios masculinos, uma de crânios femininos, uma de crânios de crianças. Tolui deixou uma guarnição de 400 soldados para vasculhar os escombros e executar qualquer sobrevivente que houvesse escapado do primeiro massacre. Attar de Nishapur, o poeta que havia escrito a Conferência dos Pássaros, um dos textos fundadores do misticismo islâmico, morreu durante o saque. Tinha aproximadamente 78 anos. A morte de um poeta que escreveu sobre a busca da alma por perfeição sob as mãos de um exército que não conhecia nenhuma outra linguagem além da força não é ironia. É o custo real da guerra, exatamente como é, sem eufemismo. Quanto a Inalshuk, o governador de Otrar, que havia executado os 450 mercadores e desencadeado tudo, ele foi capturado com vida. As crônicas registram que o metal fundido foi despejado em sua boca, olhos e ouvidos. A escolha do método não é aleatória. Era uma referência direta à ganância, que o havia levado a confiscar as riquezas da caravana. Era uma sentença que funcionava também como comentário. Gengis Khan morreu em 18 de agosto de 1227, durante uma campanha contra o reino Tangut dos Xixiá, o mesmo povo que havia sido subjugado no início de sua ascensão e que havia ousado se rebelar. A causa exata da morte permanece desconhecida. As fontes divergem entre queda de cavalo, doença e exaustão. O que está documentado é que ele ordenou, antes de morrer, que o clã Tangut fosse exterminado e sua linhagem apagada. A ordem foi cumprida. Seu local de sepultamento nunca foi encontrado. As crônicas afirmam que um rio foi desviado sobre o túmulo para que nenhum traço permanecesse. Todos os que participaram do funeral foram mortos para guardar o segredo. Até hoje, apesar de décadas de pesquisas arqueológicas e expedições financiadas, o corpo de Gengis Khan permanece oculto sob algum ponto da Mongólia. Ao momento de sua morte, o Império Mongol se estendia do Oceano Pacífico ao Mar Cáspio, uma extensão territorial 2 vezes maior que o Império Romano em seu apogeu e 2 vezes maior que o Califado Islâmico. Em menos de 3 décadas de campanhas ativas, Gengis Khan havia colocado sob controle mongol territórios que, somados, equivaliam a aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados de área contígua. Um estudo genético publicado em 2003 no periódico The American Journal of Human Genetics estimou que aproximadamente 16 milhões de homens vivos no início do século XXI carregam uma linhagem de cromossomo quilpris que traça origem direta a Gengis Khan e seus descendentes próximos, o resultado de uma política deliberada de reprodução pelos soberanos mongóis. Não existe outro ser humano histórico com impacto genético documentado em escala comparável. E aqui reside a contradição final que nenhum título, nenhuma lista e nenhum documentário consegue resolver com simplicidade. O homem que causou, segundo estimativas históricas moderadas, entre 20 e 40 milhões de mortes, o que representava entre 10% e 15% da população mundial do século XIII, também foi o arquiteto da Pax Mongólica. Sob o controle mongol, a Rota da Seda se tornou mais segura e mais movimentada do que havia sido em séculos. Marco Polo atravessou a Ásia sob a proteção do sistema postal mongol. Tecnologias, doenças, religiões e ideias circularam entre a China, a Pérsia,
a Europa e o Oriente Médio numa velocidade sem precedentes. O mundo que emergiu das cinzas das conquistas mongóis era, paradoxalmente, mais conectado do que o mundo que existia antes delas. O que Temujin fez, o escravo de Kang no pescoço, o filho abandonado na neve, o menino que sobreviveu porque recusou todas as regras que deveriam tê-lo matado, não foi apenas conquistar. Foi demonstrar que nenhum sistema de poder, por mais antigo, por mais numeroso, por mais rico que seja, é invulnerável à inteligência de quem não tem nada a perder. O maior império contíguo da história não foi construído por um rei. Foi construído por alguém a quem os reis tentaram destruir antes que ele tivesse nome para dar a si mesmo.